Fala, senhoras e senhores, como é que estão todos? Sejam muito bem-vindos aí ao nosso primeiro podcast da Tóquio. Primeiro, cara, quero falar que eu estou muito feliz de estar aqui, vocês não têm noção, estou muito feliz, porque é a realização de um planejamento aí desde antes da pandemia, né, Leandro? Verdade, Fê, é um sonho, né, se realizando, a inauguração do nosso podcast. E peraí, deixa eu abrir aqui o nosso podcast com energia dos samurais, dos nossos ancestrais, que esse movimento aconteça muito bem, e reverenciando, claro, o Japão, Tóquio, que, claro, eu sou descendente de japonês, e o Fernando só faltou ter nascido no Japão, porque ama tudo que tem a ver com o Oriente, né, Fê? Sem dúvida, Lê. E assim, é legal, acho que a gente começar esse podcast falando exatamente disso, né? Existe um porquê o nome Tóquio. Tóquio vem da nossa empresa, vem do movimento que a gente está propondo aí, principalmente nesse universo digital, né? E eu acho que, assim, é uma honra estar aqui podendo fazer esse podcast, porque é uma continuação desse nosso papo de hoje. Verdade, é a continuação da tua história, né? Continuação da minha história e o universo conspirou de você aparecer na minha vida e hoje sócios, né? Desse movimento que nós estamos construindo, principalmente no movimento digital, né, Fê? E é interessante que o Japão, ele tem um contraste muito interessante, né, com a velha história, com a nova história, né? Exato. E o Tóquio é interessante porque, assim, no centro de Tóquio, arranha-céus, tecnologia, neon, painéis, tem o Palácio Imperial. Perfeito. O que mostra muito essa sinergia do que a gente chama, inclusive no Grupo Tagawa, de a sinergia entre Tóquio e Kyoto. É isso. Então, assim, a partir do momento que você entende o respeito pela velha história, reverencia todos os antepassados e todo esse movimento acontecendo com essa forma, e aí você vê um Japão, né, altamente tecnológico, conectado, né, é da onde surgem, né, todo o movimento dos animes, do movimento dos games e tudo isso, e você para pensar e fala assim, olha, poxa, mas mesmo tendo toda essa ruptura, né, essa evolução das plataformas, você percebe muito claro o respeito pela história. Né? Perfeito. E eu acho que, se a gente fizer analogia com as nossas vidas, né, eu acho que o principal de todo o nosso movimento é entender de onde a gente veio, não é? E nós que somos conectados à publicidade, à comunicação, a partir do momento que a gente entende um pouco mais do comportamento das pessoas, né? E você pode ter certeza, sempre nós voltamos na raiz. Exatamente. E acho que é o que consolida a abertura, e é por isso que eu falo que eu estou muito feliz. Antes de mais nada, para quem quer conhecer a Tóquio, esse primeiro bate-papo vai apresentar um pouco da história do Ale, vai apresentar um pouco da nossa história aqui. Não deixa de seguir a gente nas redes sociais, lá o @TokyoInovative. A gente também vai compartilhar aqui na descrição desse vídeo e também no Spotify, para quem quiser seguir a gente nas redes sociais principais. Facebook, Instagram e principalmente TikTok, tá bombando agora. Estaremos lá todos juntos. Certo? Certo. Fê, eu sei que eu sou entrevistado, sou Alexandre Tagawa, né, me apresentando, né, oficialmente, mas eu quero te fazer uma pergunta. Por que você teve a ideia da gente partir com o podcast da Tóquio? Boa, Lê. Isso é muito legal porque é o seguinte, o que acontece? Esse movimento digital, eu sempre costumo dizer que ele vem lá de uma raiz, né, como a gente bem gosta de adotar aqui dentro da empresa. A raiz da internet é pautada sobre descoberta. As pessoas estão aqui para descobrir coisas. A gente está o tempo todo querendo saber qual é a próxima música, o que eu vou jantar lá no iFood, por exemplo, ou qual é a viagem que eu vou fazer, ou até mesmo querer saber alguma coisa técnica sobre a tua profissão, né? Perfeito. E aqui na Tóquio a gente tem uma coisa que rola que é muito legal, que a gente trabalha com o desenvolvimento de soluções digitais para diversos talentos, né? E uma das coisas mais bacanas é porque cada talento existe dentro do universo dele lá, uma série de descobertas. Então a gente tem o Rodrigo Bussabi, que fala de finanças, por exemplo, o PA, que fala sobre desenvolvimento e liderança, tem você, por exemplo, falando sobre saúde e qualidade de vida, e principalmente trabalhando com o mercado imobiliário, né? Eu falando de digital, e outros tantos aí, de Laura Miller, enfim, que participam com a gente desse universo. E o que eu acho que é legal é porque a descoberta é algo que pode ser colocado a qualquer momento. E o podcast é um formato muito bacana, porque você pode ouvir, eu, por exemplo, sou um cara que adora podcast, sou viciado em diversos podcasts. Eu faço isso ouvindo o podcast arrumando a casa de manhã, no final de semana, vindo para o trabalho, por exemplo, no trânsito, cozinhando em casa, que é uma coisa que eu adoro fazer. Então, assim, é uma das formas de você estar concentrado, né, numa atividade, mas ao mesmo tempo absorvendo um conteúdo legal, uma descoberta e tudo mais. Então, aqui está o nosso jeito de transferir um pouco do nosso conhecimento dos nossos talentos, porque a Tóquio, né, como bem funciona no Japão, é um grande hub dessas descobertas, dessas inovações, e é isso que a gente quer propor aqui. Legal.
Então, para quem está nos assistindo, nos acompanhando pelo podcast, pelas redes sociais, pelo YouTube, o que vai acontecer, então, dentro do podcast da Tóquio é que sempre terá uma descoberta, sempre atrelado à tecnologia, mas unindo história, gente... Exato. Conceito... Transformação. Então, esse é o movimento. Então, perfeito. Olha só, eu já estou fazendo propaganda da Tóquio, mas ele que deveria fazer. Mas assim, acompanhe a gente porque você vai ter muitas novidades. Tenho certeza que vão ser conteúdos riquíssimos, que eu tenho certeza que você vai aplicar na sua vida. Se você vai um dia ser um empreendedor, ser um talent, ser um influenciador, ser um transformador digital, você terá aqui no nosso podcast a oportunidade de ter todo esse conteúdo, certo, Fê? Sem dúvida, é isso aí, Lê. Pô, muito legal. Muito começa a entrevista, né? É isso, agora vamos começar oficialmente após essa abertura, mas primeiro, pô, Lê, pra te conhecer, né? Aliás, já te conheço muito bem, mas pra quem tá assistindo e te conhece, poxa, conta quem é pra gente hoje o Alexandre Tagawa. Não vamos nem falar da tua história primeiro, mas legal. Hoje quem é Alexandre Tagawa? Bom, Alexandre Tagawa hoje é pai da Maria Eduarda e do Gustavo, marido da Monique. Sou empreendedor, na verdade eu tenho a agência Tagawa, que é uma agência de publicidade, que desenvolve um trabalho muito forte no mercado imobiliário, pela Exetec, Fitcasa. Também atendemos o mercado de educação, pela FMU, mercado da beleza, pela Vela. Na parte de influências, nós estamos em Black & Decker, entre outros clientes. Mas o ponto principal é que hoje eu sou uma pessoa muito realizada por poder trabalhar naquilo que eu gosto, Fê. Então, assim, sempre tive a facilidade de me comunicar, a facilidade de me relacionar, uma facilidade de gerar empatia e, graças a Deus, o movimento da vida me trouxe a possibilidade de ser dono de agência, ser sócio seu numa empresa de tecnologia, de soluções digitais, ser sócio, né, do nosso parceiro Levi numa empresa de performance. Então, todo esse movimento dessa história toda que tem aí 24, 25 anos dedicados à publicidade, me deu só a chance de conhecer pessoas muito especiais, de ter a oportunidade de construir um legado. São mais de 500 campanhas publicitárias já desenvolvidas. Animal. São bilhões de reais vendidos, né, com o apoio das nossas campanhas. Então, assim, tirando, claro, essa parte, né, estratégica de negócios, que a gente precisa, claro, reputar resultado, mas a publicidade me deu a chance de ser quem eu sou, me deu a chance de poder me relacionar com pessoas que eu nunca imaginaria que me relacionaria, e principal, a chance de poder, claro, a questão financeira é importantíssima, a gente vai falar muito disso, sem né? dúvida. Mas o principal é o quê? Faço o que eu gosto, amo trabalhar com as pessoas e temos um respeito pelos clientes, o respeito do cliente em relação a gente. E o principal é que, de alguma maneira, a gente se torna um agente transformador. Sem dúvida. Então, eu acho que a publicidade me deu a chance de também poder ajudar a transformar a vida das pessoas, poder ajudar a transformar a maneira da comunicação em diversos pontos. Então, acho que tudo isso, essa mistura desse caldeirão me trouxe a possibilidade de ser uma pessoa melhor. Perfeito, maravilha. E é muito legal porque assim, e aí trazendo um parênteses aqui dentro, né? A forma como eu te conheci foi exatamente assim, né? Exatamente verdade, no movimento de transformação, onde o que é mais legal e é bacana para quem não segue o Ale, @AleTagawa, inclusive nas redes sociais. É isso aí. Existe um lado teu, e acho que é legal a gente começar contando a tua história por conta disso, porque assim, tua história é uma história de transformação. Verdade, né? E assim, cara, é o que eu brinco, eu conto pra todo mundo, acho que o Mac tá aqui atrás também, que participa aqui da gente junto com a Tóquio, que sabe muito bem. Eu falei assim, e eu falo isso pra todo mundo, o Ale é um dos caras com o maior poder transformacional e de execução que eu conheço na minha vida. Assim, é um cara que chega e, cara, vamos fazer, e papapá, aquela coisa toda. Isso movimenta, né? E me diz uma coisa, Ale, tem um livro teu, Sim. que é o livro da tua história, que é A Filosofia do Bonsai, Perfeito. que inclusive é um livro super bacana, a gente deixa o link pro pessoal que quiser ter acesso Legal. ao livro, é super bacana. Depois a gente pode inclusive sortear esse livro pro pessoal que tem uma Podemos fazer um professora. podcast só sobre o livro depois. Legal, né? perfeito. E esse, assim, você hoje, como transformador, como realizador, como empreendedor, que, cara, já conquistou e conquista ainda muito espaço no mercado, para você, eu te conhecendo, eu vejo que é um dos teus pontos fortes, esse poder execucional, mas o que você julga? Isso veio com você lá desde o começo ou foi uma coisa que aconteceu e você viu que aquilo era uma transformação? Como é que aconteceu isso para você? Vamos falar de raiz, né? Então, na verdade, assim, a minha vida foi uma vida complexa, né? A gente vai contar um pouquinho quando a gente for falar da filosofia do bonsai, mas você imagina que, assim, tinha tudo para dar errado. Tinha tudo para dar errado, né? Por questões familiares, por não ter conhecido meu pai, por ter que me virar muito cedo, né? Porque, na verdade,
quem cuidou de mim foi minha avó, e minha avó já era uma pessoa mais velhinha e ela não tinha condição de poder estar me ajudando muito nesse movimento. Então, a descoberta da minha vida foi praticamente sozinho, entende? Então, quando eu fui apresentado à vida dessa maneira, e assim, eu fui criado num bairro mais humilde, e assim, as oportunidades elas são muito escassas, né? Então, assim, é interessante porque da turma que eu cresci junto lá, a gente não tem muito claro o que vai ser o nosso futuro, né, Fê? A gente lá naquela situação era muito viver o presente, né? Era você saber que, pô, você comeu, você de repente teve um teto para dormir, já era o suficiente, entende? Então, assim, e tinha uma expectativa de ser jogador de futebol, né? De ser naturalmente. E, assim, era esse o movimento mais claro pra gente sobre ter sucesso. Nunca passou pela minha cabeça ser publicitário, nunca passou pela minha cabeça poder ser um empreendedor, empresário, nada disso era real, né? E é interessante porque, assim, criança é criança até os 13 anos de idade. Perfeito. Quando bate o 13 anos, tem uma coisa que se chama realidade, né? É quando as pessoas, né, principalmente onde eu morava, lá no bairro mais simples, as pessoas, para elas, caem a ficha que a vida não vai ser fácil. Que a partir daquele momento eles começam a entender que não tem oportunidade, as famílias são normalmente desconstruídas, na verdade, né? Ou falta o pai, ou falta a mãe, ou o padrasto que, na verdade, acaba fazendo mal para um filho, para uma filha. Então, assim, diversas situações que faz com que com 13 anos caia a ficha. E nesse momento dos 13 anos que foi cair a ficha para mim, eu falei, putz, grilo, o que vai ser da minha vida? E, cara, se você parar pra pensar, 13 anos é uma idade super jovem. Super né? jovem. O negócio você olha e fala, putz, 13 anos, cara. E é interessante porque esse 13 anos, ele é emblemático porque acontece naturalmente isso. Eu já fui em algumas comunidades, já conversei com várias lideranças de comunidade, então esse é o momento que o chip vira, entende? E o meu chip virou também, porque eu estava num ambiente, era o meu habitat, na verdade, né? E ali a gente começa a ter a oportunidade de fazer coisas erradas. Por quê? Porque você percebe que você não tem o tênis que você queria, você percebe que você não tem videogame, você percebe que você não tem acesso a determinadas coisas que outras crianças estão tendo. E aí naquele momento você quer tentar encontrar uma maneira de facilitar esse processo. E é o que aconteceu. Com 13 anos a gente começa a se perder, né? E aí, dos 13 aos 17, a gente ficou nesse movimento de para onde eu vou, o que vai acontecer, vivendo situações muito difíceis, perdi amigos, né? Nesse movimento, que também isso nessa mesma faixa etária. Nessa mesma faixa etária. E aí o que aconteceu, né, Fê? Com 17 anos, por eu ser descendente de oriental, eu tinha duas chances. Ou eu entraria nas drogas, me tornaria um marginal, ou eu ia para o Japão. E graças ao universo, eu sei que crença é uma coisa complexa de se falar, mas assim, no que eu acreditava naquele movimento, o universo se abriu e me deu a chance de eu poder ir para o Japão. E o Japão me salvou, entende? O Japão me resgatou, me abraçou, na verdade, e até então eu não entendia porque eu era descendente de japonês, porque durante toda a minha história, que a gente vai contar na filosofia do bonsai, eu não entendia porque era descendente, né? Porque, no fim, como eu era mestiço, eu fazia ou não fazia parte, né, da colônia, sabe? No caso, sua mãe japonesa e teu pai brasileiro? Meu pai, não conheci ele, mas pelo que falam, ele é descendente português. E por eu ser mestiço há 48 anos, então você imagina tanto julgamento, tanto questionamento. Pô, esse cara agora não honrou mais como é que fala? A trilogia oriental, vamos dizer assim, porque já não é mais puro. Aquela história toda que não só na família oriental, japonesa, mas outras raças também passaram por esse processo. Então, assim, isso para mim não fazia sentido ser oriental. E ele fez sentido quando eu fui pro Japão. Perfeito. E o Japão me salvou porque, assim, fui para um mundo, assim, que naquela época, né, 40 não, eu tô com 48, eu fui com 17, então há 30 anos, mais ou menos, há 30 anos, o Japão já era o Japão da tecnologia, já era o Japão, né, já era uma supereconomia ali, uma supereconomia,
uma doideira, né, cara? Eu entrava nos locais, eu via as embalagens, eu via os artigos eletrônicos. Cara, e eu imagino o impacto. Você veio do Brasil, de uma região super simples, né? Com assim, aquilo que tem, inclusive, o Hungria fala isso muito bem, fala assim, não passou fome, mas passou muita necessidade, né? E de repente você vai para um lugar onde você está falando do primeiro mundo. Então, né? cara, um movimento assim. É um impacto que eu não consigo descrever. Assim, eu imagino. Você fica assim, sabe, atônito, congelado, observando, fala, nossa. Lembra do filme do Jaspion? Sim. Né? Era o robô gigante, Ultraman, Ultra Inclusive, Seven, né? os animes estavam super fortes nesse período, né? E tudo mais. Imagina super o impacto que você não teve. Não, eu tava ali, né? Onde o Ultra Seven destruía lá os dinossauros, né? Então era os monstros. Então, assim, foi uma coisa assim muito impactante para mim. E, claro, né? Você sente saudade do Brasil, os relacionamentos são mais difíceis. Mas o principal é que eu via um lugar com as pessoas com um nível de respeito altíssimo, né? Uma organização que assim, não dá para descrever. Você não vê o papel no chão, você ia num banheiro público, banheiro assim, impecável, mais limpo do que a minha casa. Caramba. Então, assim, eram algumas coisas que realmente me chamavam muita atenção, mas o que me apaixonou, que eu me apaixonei mesmo foi, eu ia no supermercado, você ia comprar um biscoito, o biscoito ele vem embalado de uma maneira super que parecia que é só um presente, né? Então, isso me trazia um pensamento de falar assim, poxa, se eles, para vender um biscoito, eles cuidam dessa maneira, imagina o resto, né? E uma outra coisa que chamou muita atenção, o respeito pelas pessoas mais velhas, entendeu? Então, acho que o Japão, você percebe isso muito claramente, não só no tratamento na rua, no tratamento, no atravessar a rua, mas você percebe que tudo foi estruturado para que houvesse o respeito e a reverência aos mais velhos. Então isso me chamou muita atenção e eu tenho isso muito dentro de mim, que nunca podemos abandonar a nossa história. Perfeito. Entende? Então, nossa origem, independente se foi difícil, foi fácil, como foi, mas é a sua história, entende? E de alguma maneira essa história te trouxe até aqui. Perfeito, né? perfeito. Pode ser o maior número de adversidades que tivessem, mas é isso. Então isso me chamou muita atenção, Fê. E aí eu fiquei apaixonado, eu ficava muito tempo dentro do supermercado olhando para aquelas embalagens, aquilo me deixava tão fascinado, eu falei, nossa, olha o cuidado que as pessoas tiveram para desenvolver esse material, olha o cuidado que eles tiveram para poder preparar a gôndola, então aquilo me impactava. E eu ia lá pro lugar que é o burburinho do Japão, Shinjuku, Harajuku, que são bairros, né, onde tava lá todo mundo de cabelo pintado, todo mundo vestido de personagem. E aí você percebe que assim, o japonês mesmo seguindo todas as regras, ele também tem a vontade de ter voz, né? De alguma maneira ele extravasar os seus sentimentos, extravasar a sua criatividade, extravasar aquilo que de repente está dentro dele como um vulcão e ele não consegue colocar para fora. E aí a atitude aparece através disso, através dos animes, dos games, dos cosplayers, os robôs, aquela coisa toda. Então isso tudo retrata muito o que é o Japão. E eu acho que o que você falou, esse poder execucional, todo esse movimento, veio muito do que eu vi no Japão. Eu fui trabalhar numa fábrica de casa pré-fabricada. Imagina uma esteira de carro, em vez de sair carro, sai casa. Perfeito. Como lá tem terremoto, então não se faz construções, né, de concreto pesado. As estruturas são leves, porque se houver um terremoto e os prédios caírem, há a possibilidade de salvar as pessoas. Então, o Japão todo é construído assim. Os prédios, eles têm todos molas para poder suportar os tremores dos terremotos, que é constante. Eu vivi vários terremotos lá. Então, assim, quando eu olhei a capacidade deles de estar produzindo a casa ali, né, numa esteira, então a cada 30, 40 minutos uma casa estava pronta. Caramba, a nossa, casa inteira, rápido. Entendeu? Ela saía em módulos, fazia o alicerce, né? Onde você comprava o seu terreno, e aí ia lá para frente. Caramba, isso é muito rápido, cara. Olha isso. Em um mês sua casa estava pronta. Entendeu? Com tudo, eletroeletrônicos, eletrodomésticos, piso, banheiro. Eles já entregavam literalmente. Pronto. Você só vai lá com a roupa do corpo e entra louco. Na tua casa, no teu apartamento. Você vê, uma coisa que a gente faz ideia que poderia existir aqui, isso, né? Há 30 anos, né? Que nem agora que está começando a aparecer as casas pré-fabricadas, montagens com containers, mas isso é uma coisa que já no Japão não está difundido há pelo menos 40 anos aí, entendeu? Então, quando eu olhava aquele movimento todo,
E é interessante, Fê, porque assim, o poder execucional, né? O japonês, ele, claro, ele é muito bom, mas ele é muito reloginho, né, na verdade, entendeu? Então ele tem uma missão, ele cumpre a missão. A visão periférica dele é menor. Nós, brasileiros, nosso poder execucional, organizacional é ruim, mas a nossa visão periférica, porque, meu, aqui, desde política a qualquer situação que a gente vive aqui, pô, como administrar uma empresa, impostos altos, você não tem, desde a infância, organização financeira, planejamento financeiro. Então, assim, meu, o Brasil você te prepara, se vira, né? Não é? Te prepara para qualquer roubada, Isso, né? Então, é mais ou menos isso. E aí, o que eu fiz? Eu olhava aquele poder execucional e falei, pô, isso aqui me chama muita atenção. Só que era interessante porque, assim, eu lá nessa esteira, eu olhava e falava, pô, o cara pegava a janela e levava até um outro ponto, e eu olhando aquilo, né? E aí eu fui fazer essa função. Eu falei, pô, e se eu mudar a posição, né? Antes porque a esteira vinha, né, com a casa aqui, ele entrava num disco gigante, girava e vinha pro outro lado aqui. Aí, assim, qual que era o meu pensamento, né? Meu pensamento era, eu posso mudar essa lógica porque vai simplificar. Mas era a lei do mínimo esforço, eu não queria carregar a janela toda aqui. Então, o que eu fiz? Já é brasileiro criativo, ele falou, vou movimentar isso para que a esteira consiga ganhar tempo e eu faço um movimento menor. Putz, inventei, os japoneses ficaram, assim, super encantados com esse movimento, e aí recebi até uma condecoração, então... Puta, que animal! Foi muito legal. E aí, assim, da onde vem o poder execucional, né, foi o que você me falou? Cara, vem do aprendizado de... Você precisa se virar. E aí você olhando que você consegue ali produzir uma casa em 30 minutos e depois, em um mês, ela está instalada no local, eu falo, pô... Isso é possível, né? É possível, então, assim, claro que teve planejamento para que isso acontecesse, claro que teve muito suor para organizar tudo aquilo, mas assim, falo, pô, o cara consegue produzir uma casa em 30 minutos. Imagina. Então, eu fico pensando porque assim, e ao mesmo tempo, você não chegou falando japonês lá. Imagina. Né? Você teve que se virar. Por isso que é impressionante, você fala, eu fico, cara... eu não sei como eu faria, né, nessa situação. Eu falo assim, caceta, você vai para um lugar que inclusive deve ter todo um método, então a comunicação é importante, e ser ainda incomodado com a situação, falar influenciar a situação, falar assim, pô, vamos mudar isso aqui para ver isso aqui então, melhor. Doideira, e com 17 anos, né, Fê? Então, com cara. 17 anos. E foi interessante porque assim, puta, eu não falava um pouquinho porque fui criado pela minha avó e tinha, né, pelo menos a parte de comida, cumprimentos, tudo, mas era o básico ali para... Básico do básico do básico, né? E sabe o que aconteceu, Fê? Eu vi os japoneses olhando pra minha cara e dando risada. Aí eu falei, o que esse cara tá falando? É FDP, né? O que esse cara tá falando? Esse cara tá usando com a minha cara. Eu falei, não vai ficar por aí. E aí o que eu fazia? Eu voltava pra casa, comprei um dicionário, e ele falava as palavras, eu gravava, e no dia seguinte eu respondia pra ele. Ia lá cobrar o cara. Respondia pra ele, entendeu? E aí o japonês falou, pô, esse cara tá começando a ficar esperto, né? Entendeu? Porque, pô, eles iam lá e aí faziam fazer o trabalho mais duro, né? Sim. Entendeu? O brasileiro trouxa chegou, põe ele pra trabalhar, né? E aí eu comecei a entender o que eles estavam falando pra mim, aí eu via que um falava pro outro assim, falou, não, deixa que ele faz. Só que eu não entendia. Cara. Depois eu comecei a entender. Pô, o cara tava me sacaneando pra eu fazer o trabalho dele. A hora que eu comecei a entender o que ele tava falando, eu falei, não, faz você. Olha aí, cara. Olha e aí eu já comecei a conversar com o chefe, comecei a ter relação mais amistosa com o chefe. Então, aí o cara falou, puta, esse cara tá esperto. O que aconteceu? Eu fui para um lugar, porque na verdade eu comecei cobrindo casa, antes de chegar lá na janela. Foi indo, que eu cheguei aí para ficar depois só no controle de qualidade. Em vez de ficar carregando janela, cobrindo casa, olha essa aí. Evolução toda tava ali só fazendo o check se tava tudo certo ou errado. Porque, eu sempre fui um cara muito inconstante, eu não sei se é mas muito incomodado com tudo, né, entendeu? Então, pra mim, assim... se não faz sentido... Eu tinha aquele dia, você entendeu? Eu tenho que fazer o máximo daquele dia. Então, era mais ou menos... Legal, isso já era teu, né? Essa coisa do tipo, cara, eu tenho que tirar o maior proveito, aproveitar... É aquela coisa do... Como você tinha uma realidade, você olhava para aquela realidade e falava assim, cara, isso não cabe pra mim... Eu tenho que influenciar isso para que eu tire o melhor proveito disso, porque amanhã pode ser que eu tenha um outro incômodo de um outro jeito e aquilo não cabe. É isso, e aí você pensa que, após esse movimento todo, olha que loucura, né? Então, assim, o Japão já era muito melhor do que eu tinha vivido na minha vida toda, entendeu? Então, você pegar minha história do 0 aos 17, cara, foi muito duro, né, cara? Entendeu? Muito duro,
muita rejeição, cara, muita dificuldade. E de N lados, né? Muito desejo para ter as coisas e não ter, né, cara? E aí, de repente, eu tô no Japão, trabalhando, né? Porque aqui eu era uma ovelha negra, né, cara? Puta, a lei só faz merda, só cagada. E imagino que não batia na tua cabeça também assim, puta, se eu voltar pra lá eu vou viver tudo aquilo de novo e tal. Puta, é super. E aí você fala, tô no Japão trabalhando com grana, porque, meu, eu ganhava $2.500 por mês. Então, pô, imagina, com 17 anos. Cara. Pensa, 2.500. Aí eu abri minha carteira assim, tava cheio de dinheiro. É que eu falei, não, eu vou juntar dinheiro porque eu quero montar alguma coisa no Brasil. Perfeito. Entendeu? Já tinha Você já tinha essa cabeça empreendedora. Pô, isso, cara, cabeça, isso... Entendeu? Eu fico imaginando porque isso não é normal. Porque, meu, não tinha estudado. Já tinha repetido 2, 3 anos. Não fiz faculdade, fui com 17, né? Não tinha nem colegial feito, né? Então eu falei, meu, o que eu vou fazer da vida? Olha aí, cara. Entendeu? Então já tinha alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa. Não era claro que eu seria empreendedor. Perfeito. Mas era claro que eu precisava fazer alguma coisa. Porque você já tinha essa consciência de que você tinha que arranjar uma forma de sustentar, ganhar o teu dinheiro, enfim. E cara, você vê que isso, você já tinha uma inclinação muito forte, isso... A gente sabe que isso não é comum, né, na molecada. Até hoje em dia, eu acho que assim, digital abriu muitas portas, a molecada tá tendo acesso, tem conhecimento aí de... Molecada tá empreendendo com 13, 14 anos. Cara, né? Mas, cara, a gente tá falando de 30 anos atrás, pô, verdade, né? Era um negócio quase que... Impraticável, né? Cara, porque assim, não tinha tecnologia, a tecnologia fala de comunicação, eu escrevia carta, né? Exato. Eu me comunicava com carta e tinha um cartão telefônico que a ficha caía assim rapidinho. Alô, oi, tá tudo bem, tchau. Já foi tipo $30, né, cara? Puta vida. Era nesse nível, né? Eu sou da época do Japão que um pedaço de bife custava $10, né, cara? Caramba, cara. Então, pra comer carne era evento especial, né, cara? Então, mas eu acho que eu tinha alguma coisa que assim, eu falei, meu... Falava que eu era ovelha negra, que não ia dar nada na vida, que eu conto lá no livro da Filosofia do Bonsai. Sim. Aí, tô lá no Japão, tô ganhando meu dinheiro. Tá tudo certo, eu não sou tão ruim assim, né? Aí eu comecei a fazer algumas começar a analisar reflexões, né? Falei, puta, eu tô trabalhando, eu tenho meu dinheiro, então assim, não sou tão inútil, né? Eu questionava se eu era capaz, se eu conseguiria fazer alguma coisa, se eu seria alguma coisa na vida, porque até então todo mundo falava que eu seria um marginal, né? Perfeito. Então, falei, puta, cara... tem alguma coisa aqui, né? Tem alguma coisa acontecendo aqui. E aí lembra do meu chefe? Lá que eu falei, do cara que... Você se aproximou. Me aproximei e tal, não sei o quê. Já tava lá com uns 9 meses de Japão. E aí, um belo dia, ele me falou que ele era fotógrafo de moda. Ele fotografava uma revista importante lá do Japão. Ele era chefe da indústria e final de semana ele fazia o hobby, a paixão dele, que era fotografia. E aí, pô, o cara me falando que era fotógrafo, pô, eu posso ir com você? Perguntei pra ele, né? Ele falou, claro, só que você vai segurar a câmera, a luz. Falei, cara, faça o que você quiser, mas me leva. E o cara me levou. Que animal, cara. E aí, cara, eu vendo ele fotografar, falando no Monte Fuji, tirar foto. Puta, cara, que animal. Não, eu imagino. Entendeu? Você imagina fazendo um publi editorial lá no meio do Monte Fuji, cara. E eu lá, né, sem saber o que estava acontecendo direito, mas estava lá, né, cara. Comecei a, de alguma maneira, ser apresentado pra publicidade, né? E o cara falou, não, você vai comigo todo fim de semana, que você puder, você vai comigo. E comecei a ir. Puta, que legal, cara. E aí um dia o cara falou assim, pô, você vai voltar pro Brasil, não vai? Eu falei, vou. Eu já tava lá há 1 ano e meio de Japão, tá, mais ou menos. Aí ele falou assim, cara, por que você não compra um equipamento? Entendeu? Olha aí. E olha como é legal, porque assim, o Japão é assim, os Dekaseis são os descendentes de japoneses fora do Japão que podem trabalhar lá. Perfeito. Então, você tem descendente de japonês no Peru, você tem descendente de japonês aqui no Brasil, que é a maior colônia, né? Nipônica, né? Fora do Japão. Então, assim, então você tem um visto de trabalho. Você pode ficar entre 1 a 3 anos lá. Perfeito. Trabalhando e com visto renovável, né? Então, eu tinha em mente, não sei porquê também, que é o lance da organização financeira, né? Do planejamento financeiro. Já era algo teu, já. Mas sem... Eu falei, não, na verdade eu ganhava $2.500, e eu trabalhava de fim de semana limpando fossa, e eu ganhava mais $200 no fim de semana. Ah, você ainda fazia um extra ainda? Fazia um extra, entendeu? Porque eu sabia que se eu ficasse... Porque o Japão, assim, se você quiser curtir, você tem dinheiro pra isso. Entendeu? Então, só que aí eu nunca mais ia embora, né? Ia ter que ficar lá por muito tempo, que não era a minha intenção, porque... Assim, eu sou descendente de japonês, mas assim, o coração brasileiro bate, aqui passa sangue brasileiro, né, cara?
Então, eu queria voltar. Isso era claro para mim que eu ia voltar. Então, eu comecei a guardar $1.500 pelo menos por mês. Perfeito. Para essa tua volta. Eu tinha uma meta de $25.000 para eu poder voltar para o Brasil. E isso em 1 ano e meio. Em 1 ano e meio. Então, ou seja, esse trabalho, inclusive, era tudo para complementar esse processo. Em 1 ano e meio eu juntei $25.000, porque aí para complementar que eu tinha que pagar moradia, comida, toda a despesa que tinha lá. Então eu tinha em meta que todo mês eu tinha que guardar no mínimo $1.500. E foi o que aconteceu. Aí eu guardava, né? Eu pegava o ien, trocava no dólar e escondia o dólar lá em cima. Ainda bem que não achava, não tinha banco. Guardava literalmente, né? Você ouve a história dos nossos avós contando que guardava o dinheiro no colchão, né? Literalmente, eu escondia no forro, assim, em cima da casa. E eu estava focado. Aí eu trouxe $25.000, mais um equipamento que custou $7.000, que ele tem até hoje lá embaixo. Sim, no próximo podcast a gente mostra essa câmera aí pra galera. Então, assim, eu sabia que eu tinha que voltar e sabia que eu precisava trazer dinheiro, Fê. Então, isso pra mim estava muito claro que eu precisava. E eu falei, eu vou reverenciar e aprender tudo no Japão. Tudo. Muito pela gratidão que você tinha pelo Japão. Os costumes, o respeito, a lógica de pensamento, entende? A maneira que eles entendem a vida. A única coisa que eu acho que o Japão poderia ser diferente é a relação interpessoal. Eu acho que eles poderiam entender que você não precisa ser tão fechado, né? E eu acho que aos pouquinhos isso vai acontecer, porque a gente tem lá, né? Todo mundo sabe que o maior índice de suicídio é no Japão, né? Por que acontece isso, Fê? Porque as pessoas são muito fechadas e, assim, os pais e todo aquele movimento colocam tanta pressão, né, nos filhos com 18 anos você tem que sair de casa, vai arrumar seu carro. Tem essa inclinação forte lá. Tem uma inclinação forte e também tem uma inclinação forte porque, assim, todos ali foram criados num mapa mental, né, de que você não pode fazer nada errado. Vem muito do efeito de guerra, aquela coisa toda. Isso. Também. Então, assim, nós brasileiros, esse jeitinho brasileiro é uma coisa que já faz parte da cultura, vamos dizer assim. Sim. Né? E deles não, né? Então, se ele errar, vamos supor, o cara estava lá na fábrica comigo, né? Se ele errar uma situação, assim, é como se o mundo dele inteiro tivesse acabado. Caramba. Ele não se permite ao erro, né? Então, acho que esse acho que o grande ponto de desenvolvimento que o Japão precisa fazer com a sua população, seus habitantes, porque realmente isso é o que gera toda essa pressão, vamos dizer assim, né? Entendeu? Que também eu observei, né? Sim. Então, isso tudo me deu uma massa crítica, Fê, importante, claro, massa crítica com 17 anos. Não, né? Exato, o que então, é impressionante, né? Ainda assim, né? Então, claro, vamos supor, se hoje eu fosse pro Japão, o nível meu de massa crítica é uma outra realidade, né? Mas para os 17 anos, o Japão me salvou. Por isso que eu levo o nome Tagawa, que é o nome de uma cidade lá no Japão, e é meu sobrenome. Perfeito. A agência, ela permeia todo nos preceitos orientais. A Tóquio também, a Tenchi também. Então, assim, tudo que permeia a minha vida, se você vai na minha casa, qual que é a influência? Oriental. Sim, inclusive né? na entrada da tua casa tem tem o Buda, né? Recebendo as pessoas. Então, assim, foi dessa maneira que o Japão se tornou importante para a minha vida. Perfeito. Então, eu sou muito grato por todo esse movimento. Tem muitas histórias pra gente contar aqui, né? Porque esse é o primeiro podcast, né? Mas uma coisa que eu queria compartilhar, né, com quem está nos assistindo, é que, assim, independente do caminho que foi sua vida, entendeu? Independente se você não teve condições financeiras, se você foi abandonado, se você foi rejeitado, se você não recebeu aquilo que você gostaria de ter recebido durante a sua infância, a sua adolescência, tudo. O que eu entendi? Eu entendi, cara, quem faz é você. Entende? Quem faz é você. Claro que você pode se movimentar através da dor, né? Sim. Que foi o que aconteceu comigo, então eu tinha tanta dor que eu extravasei gritando pro mundo, né, cara? Fui buscar o meu espaço que eu sabia que em casa eu não teria, né? Então, isso me fez fazer todo esse movimento e, graças a Deus, deu certo. Mas, a partir do momento, eu acho que assim, a partir do momento que a gente tem nível de consciência, né, que a gente consegue entender melhor esse movimento, fica mais fácil. Sim. Então, para quem está assistindo nosso podcast, né, independente do estágio da sua vida, cara, acredita no teu sonho. Faz o que você quer.
entendeu? Porque, claro, muitas vezes a gente tem a lei da sobrevivência, né? A pirâmide de Maslow diz isso. Naturalmente. Pô, você tá na merda, você precisa pelo menos comer, morar e se vestir, né? Exato. Não tem como a gente tentar escolher o que a gente quer fazer numa situação não atendendo a pirâmide de Maslow. A partir do momento que você conseguiu essa sobrevivência, o que você tem que fazer? Você tem duas escolhas. Universo coletivo e universo seletivo. O que é o universo coletivo? Entro no ônibus, reclamo tudo. Pô, olha, meu pai fez isso, minha mãe fez aquilo, pô, a vida não me deu nada. Tô indo para aquele trabalho ruim, aquela entendeu? Coisa... Durmo com a minha família aqui em 2 cômodos e não sei o que, eu não consigo comprar nada. Então, você entra naquele conceito coletivo que é toda aquela situação que ele está dentro do ônibus, eu vivi isso, você está o quê? Você está simplesmente indo pela osmose. O que é ir pela osmose? Você está ali no comportamento coletivo, colocando na cabeça que você não vai conseguir nada. E que, na verdade, a vida não vai te dar nenhuma oportunidade. Você fala, não, mas aí você começa, né? Ah, mas eu mereço estar aqui, sabe? Ah, dinheiro não traz felicidade. Aí começa um monte de crenças, né? Que desconstroem, né? Que desconstrói e te deixa mais fraco, né? Entendeu? Então, por eu estar contando aqui minha história para vocês, abrindo meu coração, eu acho que, assim, o movimento principal é assim, cara, lá dentro de você existe um vulcão desse tamanho aqui, ó, entendeu? E Deus está dentro de cada um de nós, entendeu? Você é Deus, eu sou Deus, Mateus aqui, que é a nossa equipe, é Deus. Por quê? Porque Deus está em cada um deles, ele não está materializado. Exato. Está aqui dentro. E a hora que você entende isso, você tem força para movimentar o que for necessário. Lembra da história do pai lá nos Estados Unidos, que ele abriu a boca do alligator e tirou o filho dentro da boca? Se você imagina a força, pensar, a força da mordida do crocodilo é 100 vezes maior da força da mão do humano para abrir. Mas naquela situação o cara foi lá e salvou o filho dele. Então, pô, isso tá dentro de qualquer ser humano. Entendeu? Então, o que você precisa fazer? Primeiro, parar de reclamar. Entendeu? Se você ficar reclamando e você ficar culpando a vida, a gente não sai do lugar. Ponto principal do movimento é assim, cara, vai e faz. Se arrependa pelo que você fez do que pelo aquilo que você não fez, entendeu? E as oportunidades, elas estão no universo aqui circulando. Depende de você agarrar ou não, entendeu? Sim. Então, se você coloca a sua intenção naquele movimento, entendeu? Vai acontecer, entendeu? Então, a vida sempre vai te colocar caminhos bons e ruins. Isso é da natureza da nossa existência. Durante a sua linha do tempo, vão acontecer várias situações como essa. O que você pode transformar é assim, óbvio que você vai escolher o caminho errado. Aprende e não faz mais, entendeu? Aprende e não faz mais. Então, acho que toda essa construção vai facilitar com que você faça aquilo que você goste. Ah, puta, Ale, isso aí é muito utópico, isso daí não pode acontecer. Eu sou o exemplo vivo de que dá para acontecer, Sim. entendeu? Porque, tava tudo para dar errado, mas, óbvio, eu decidi ir pro Japão, decidi ir lá limpar a fossa, decidi estar lá na fábrica, mesmo os caras dando risada de mim, ir lá tentar aprender para poder mostrar que poderia ser diferente. Então, você muda, sabe, a sua ótica. A hora que você muda a sua ótica, você entende que, assim, se eu olhar minha ótica de ter merda até o pescoço, porra, cara, você fala, caralho, mano. Você terá merda até Desculpa a palavra, cacilda. Pô, tava lá de merda até o pescoço, mas, pô, terminava meu dia, era $100 no meu bolso. Entendeu? Então, Fê, quando você fala, pô, poder execucional, cara, se você falar, Lê, vamos começar tudo de novo, a gente vai começar. Entendeu? Porque eu sei que vai dar certo. Perfeito. Porque tudo na vida é intenção, repetição, intenção, repetição, intenção, repetição. Se você começar a repetir, eu acredito, eu vou fazer, eu vou conseguir. Vai dar certo, cara. Se concretiza. Vai dar certo, se concretiza. Em qualquer área, em qualquer necessidade que você queira fazer na sua vida. Se você for insistente, vai dar certo. Aí fala, amor, tem a questão sorte, a sorte tá na porta de quem trabalha, bicho. É isso. Entendeu? O falecido Rolinho lá, o presidente da TAN, que fundou a TAN, ele falou assim, a sorte bate na minha porta todo dia às 6 horas da manhã, eu tô lá. É isso. Entendeu? Então, o movimento do universo, ele acontece para todos. O problema é que todo mundo fica de olho fechado. Quando você tá de olho fechado, como é que você vai enxergar? Exato. Entendeu? Exatamente. Então, é movimento, cara. É movimento, cara. Não ter vergonha de errar, não ter vergonha de pedir desculpas, não ter vergonha de perguntar e não ter vergonha de falar, cara, me dá uma oportunidade. Entendeu? Quando eu comecei na publicidade, Fê,
Quando eu fundei a Tagal, eu não sabia nada sobre publicidade, sabia sobre a fotografia, entendeu? E aí, assim, eu tinha um cliente, né, do mercado da beleza, e aí um dia ele chegou para mim e falou assim, pô, Ale, eu preciso fazer uma embalagem, preciso fazer um folheto, você faz? Eu faço. Não sabia fazer porra nenhuma, entendeu? Eu sabia que tinha um tal de Macintosh, comprei lá um Performance 6360, um carnê de 60 vezes, entendeu? Busquei uma menina que tinha tal de um CorelDRAW e peguei uma menina que escrevia tal de redação. E aí fiz o material, ficou uma bosta mesmo, filho, entendeu? E aí, só que o cara falou assim, bom, a partir de hoje você é a nossa agência. Olha, entendeu? O cara viu você ali atuando em cima da... Claro que, de repente, eu tinha que ter falado pro cara que eu não sabia, mas, cara, se o cara me deu a oportunidade, é porque de alguma maneira o cara tá acreditando em você. É isso. Ninguém nasce sabendo, né, Fê? Exato. Então, eu acho que um movimento importante, né, para qualquer pessoa que quer ou empreender ou ser um grande executivo, porque tem gente que escolhe ser executivo. Exato. Ela não precisa necessariamente ser empreendedor, empresário, não. A pessoa escolheu ser executivo. Então, para ela atingir uma presidência, uma alta liderança, se ela fizer sempre a mesma coisa, não vai dar certo. Com certeza. Concorda? Ela tem que abrir a mente, ela precisa se movimentar diferente. Por todo mundo fazendo zig, ela tem que fazer zag, né, cara? Não dá. É da natureza, entende? Então, primeiro, tá dentro de você a parada. Não tá nos outros, não tá na tua mãe, não tá no teu pai, não tá lá fora. Tá dentro de você, cara. Cada um aqui tem Deus dentro de si. A hora que você encontra isso, aí sua vida transforma. Tudo muda, né? E aqui só pra vocês terem uma noção, né? Vocês estão tendo uma ideia do que é quando eu falo que, cara, sentar pra bater um papo com a Lê, você não vai conseguir parar pra sentar e bater um papo de 10, 15 minutos. Jamais, cara. Acho que é um bom exemplo e eu tenho o prazer e a honra de viver isso dia a dia aqui, porque é muito legal ouvir isso dessa tua história, Lê. Você traz muita lição, né, daquilo que você viveu, e é engraçado porque, assim, quem vive com você no dia a dia, a equipe aqui da agência, os clientes, sentem isso, vivem isso também, né? Isso é muito legal. E é bacana porque é o seguinte, você traz muito e você tem esse que é professoral, de mestre mesmo, né? De cutucar, de trazer as pessoas pro game, porque se a gente parar para olhar hoje em dia, né? E acho que um capítulo 2 aqui desse nosso papo vem pro teu mundo digital, porque assim, você entrou no mundo da publicidade. Perfeito. E o digital foi um grande desafio para você também. Meu Deus do céu, né? cara. E isso mostra a tua adaptação à curva, assim, as empresas que hoje atuam no mercado, os cases que existem aqui dentro do grupo, que são maravilhosos, eles contam muito, né, de você continuar aplicando. Você vê, aquela mesma coisa que veio lá dos seus 17 anos, que hoje você transmite isso para as pessoas, né? Você continua aplicando isso ao ponto de que veio uma nova onda, o Covid também passou e teve toda uma outra transformação. Temos um monte de podcast para falar no período de Covid. Exato. Né, cara? Nós temos muitos temas e aprendizados para a gente compartilhar, né, Fê? Pensa assim, Fê, capacidade de adaptação, entendeu? Porque assim, lógico que a tecnologia assusta. Eu me assustei. Porra, imagino. Eu falei, como é que eu vou sair do offline para o online? E ainda mais você vindo de contas de publicidade que eram super, né? Convencionais, tradicionais, né? Muito offline, muita folhetaria, né? Muito jornal, né, cara? Então, e assim, aquele mundo já meio político das TVs, aquela coisa toda, né? Já complicado. E aí como é que você reinventa isso? Como é que você transforma isso, cara? Adaptabilidade, entende? Porque assim, cara, o poder de superação que o ser humano tem é algo único. Entende? Então, assim, primeiro, aceitar que não sabe. Foi o que eu fiz. Falei, eu não sei fazer. Eu preciso, quem sabe. Tira o ego, né? Não, tira o ego, cara. Exato. Entendeu? Pra mim, a publicidade aqui, o ego aqui dura 5 segundos. Entendeu? Você sabe muito bem, você tá comigo aí, né, nessa jornada. O que vale, cara, é assim, beleza, vamos resolver. Como é que resolve? Tem profissional capacitado, tem plataformas, tem pessoas que estão mais especializadas nas plataformas. Só que assim, você precisa ser um bom gestor. Você tem que ser um bom realizador, entende? Então, independente das plataformas, entendendo a evolução da tecnologia, o que você precisa aprender é que, assim, tem gente que sabe fazer. E se você tem uma capacidade de gerir, se tem uma capacidade de liderar, você vai liderar. Então, assim, a natureza da liderança, a natureza do empreendedorismo, hoje eu sou publicitário, mas eu podia muito bem ser um incorporador, podia ser muito bem ser um arquiteto, podia muito bem ser comerciante, porque o que vale é o quê? Sua capacidade execucional. O que vale é sua capacidade de se reinventar, sua capacidade de se superar. Por quê? É isso. Porque assim, você aplica as mesmas funções e você usa a tua capacidade, né, de liderar e de
convencer as pessoas a acreditar na sua missão, na sua visão, naquilo que você acredita que vai poder transformar de alguma maneira, ou o meio da publicidade, ou o meio da construção civil, ou o meio da educação. Não importa, entendeu? Então, assim, deixa as coisas chegarem até você. Exato. Entende? E você sabe que você traz uma frase, estava até aqui procurando, que é uma coisa legal. Tá. O Mike Tyson, né, que, cara, ele se reinventou. Agora, Então. com o universo de cannabis acontecendo, aquela coisa toda, o cara, né, transformou o universo dele. Ele fala uma coisa que você trouxe que é bem legal, que ele fala, a frase dele é a seguinte: pô, eu não fiz Harvard, mas todos os executivos que estão aqui à minha volta fizeram. É isso. É exatamente isso. Por que você está sentado aqui comigo, filho? Exato. Você é o cara do digital. Aí, assim, eu consigo falar os termos tão difíceis que você fala? Não. Eu consigo entender muitas lógicas que você coloca? Não. Mas eu sei que tudo tem uma linha de condução. Tem um fio condutor. Então, esse fio condutor é o quê? Então, você tem uma partida aqui, que eu tenho um produto, eu tenho uma prestação a ser cumprida, e eu tenho um fio condutor que eu preciso chegar lá no resultado da venda. Por esse fio condutor aqui, eu tenho diversas soluções. Mas o ecossistema que roda em volta disso tudo, ele sempre será conduzido por uma liderança, uma gestão e uma operação. Perfeito. Entendeu? Então isso tudo vai acontecer. Só que assim, precisa das pessoas certas. Entende, Fê? Como você é meu sócio, eu tenho uma carência muito grande do que você traz e agrega para que a gente possa construir. Então, assim, ao mesmo tempo que você me atualiza, né, com esse movimento todo do digital e da sua visão, você está sempre conectado a todas as tendências que estão acontecendo, eu venho com o poder execucional aqui que te dá segurança para seguir. Perfeito. Entende? Perfeito. Por quê? Porque para você continuar conectado, voando em tudo que você está enxergando, precisa de base. Exato. Não é? Volta lá do Japão, velha história, nova história. Exato. Né? É a mesma coisa. Então, qual que é a minha função? Te dar base para que você voe e continue mantendo essa visão, né, de entender todas as tendências, de saber aplicar todas as soluções digitais. E aí sim funciona. Você entende? Porque, imagine, você já é uma geração diferente da minha, entendeu? Eu tenho aí 10, não mais, você está com 33? 33. 43, eu tenho 15 anos a mais que você. Eu já estou uma geração e meia. Na verdade, você estava indo para o Japão. Então, uma geração e meia, entendeu? Quando você nasceu, eu estava quase indo para o Japão. Exato. Né? Então, assim, você imagina, eu não tenho condições de me atualizar no seu chip, entendeu? Então, é muito mais inteligente, e por eu gostar de pessoas e ter a lance da empatia e também da construção do sonho juntos, de estar junto com você e fazer isso acontecer. Perfeito. Entendeu? Então, acho que esse é o grande movimento. E as pessoas também têm que saber pedir ajuda, cara. Precisa entender que você não é herói. E olha, eu falo muito disso, né? O herói não morre sempre sozinho, cara. Exato, né? Não adianta você ser herói, nem na tua casa, nem na empresa, não é ser herói. É ter a capacidade de conseguir colocar as pessoas juntas para um propósito. Então, acho que esse é o grande lance, né? É o tirar o ego mesmo, né? Quando a gente fala tirar o ego, não é brincadeira, né? É muito real. Lembra do movimento das gaivotas, que elas saem do inverno para chegar no verão no tempo certo, né? E como é que elas vão? Cara, cada hora tem um líder lá na frente. É isso. As gaivotas fazem a formação Porque aqui. quem tá na frente tá cortando o ar primeiro, é mais pesado e que sabe o caminho que tem que seguir. É isso aí. Quando ela cansa, o que ela faz? Vai para o último, cara. E aí outra gaivota assume e continua o caminho, entendeu? Então, dessa experiência mais de 20 anos de publicidade, né? E sendo dono de negócio, esse é o maior entendimento, entendeu? E tem que deixar a água passar debaixo da ponte, entendeu? Então, os movimentos, eles acontecem, entendeu? Então, se você manter as suas raízes profundas, o que vai acontecer? Os ciclos, eles vão acontecendo com mais naturalidade. Perfeito. Entendeu? Agora, se você não quer ser, esse é meu, eu não vou deixar aquela pessoa embora, eu vou não sei o quê. Cara, o que você tem é que você tem um propósito. E eu falo sempre, né? Eu falo muito da analogia do trem, né, cara? Tem uma linha, né? Eu tenho lá, olha, eu quero chegar lá no pote de ouro. E o meu trem vai. Esse meu trem vai parar em todas as estações, Fê, entendeu? E eu vou parar numa estação, vai subir uma pessoa que pode ser que desça outra. E aí eu vou seguindo, e aquela pessoa que desceu lá na frente, ela sobe de novo no vagão. Sim. E tem pessoas que vão ficar comigo do início até o final da linha.
Então, não tem como evitar das pessoas subirem ou descerem. O que você tem é, assim, manter o seu trem sempre no caminho. O que você quer, olha, o arco-íris, o pote de ouro, eu quero chegar lá. Perfeito. E a linha da vida é assim, é do jeito que eu conduzo a minha vida, entendeu, Fê? Perfeito. E eu falo assim para quem está nos ouvindo, assistindo o nosso podcast, você é dono da sua missão, cara. Ninguém é, nem a empresa que você trabalha, nem seu chefe. Você tem que saber onde você quer chegar. Não é o teu chefe que vai te dar a oportunidade de você liderar, até porque é ele que está lá hoje. Ele que está lá. E a sua intenção, se quer ser, na verdade, a posição dele, você precisa fazer um movimento diferente, entendeu? Então, e é da natureza, isso é natural, entendeu? Então, a gente precisa estar ávido a evoluir. Acho que esse é o ponto. Pô, fazer melhor a cada dia. Isso para mim é uma coisa muito forte, entendeu? Pô, ontem, a gente fez tanta coisa aqui legal, né, Fê? Pô, foi um dia super rico. Hoje, fizemos um movimento danado. Para acontecer nosso primeiro podcast Exato. Aqui. Porque também temos que pagar a conta. É isso. Você estava produzindo, eu estava produzindo. Estamos aqui, né, 8 horas da noite. Gravando conteúdo para poder compartilhar. Meu dia começou às 6 da manhã, com meditação. Depois fui treinar, brinco com meu filho, depois entro em reuniões. Toda essa dinâmica aqui acontecendo, fazendo tudo acontecer. Por quê? Porque nós precisamos, na verdade, de fazer melhor, entende? Porque se o teu dia for sempre igual, você não fez nada diferente, o que a vida vai te entregar? Exatamente. Vai te entregar o que está entregando. Não vai entregar nada além. Entendeu? Vai entrar no ônibus, vai chacoalhar lá, vai ficar reclamando, entendeu? Então, é necessário um movimento, entendeu? Você tinha um movimento executivo para acontecer no Santander. Você foi convidado para fazer uma carreira de executivo no Facebook. O que você fez? Falou, não é esse caminho que eu quero. Não é isso, exato. Que é bem o que você falou daquela coisa, você sente, lá dentro você sabe no final das contas. É isso, entendeu? Então, bicho, tem que arrepiar, entendeu? Tem que sentir o negócio, sabe? Tem que ser visceral, cara. Não é visceral? Puta, cara, sai dessa onda, entra em uma outra onda, entendeu? Porque... Cara, sonhar pequeno, sonhar grande, Paulo Leman fala isso. Dá o mesmo trabalho, bicho. Exato. Puta que no pariu, final das cara. contas é bem isso. Nossa senhora, sonha grande, cara. Sonha grande porque é o agente transformador, entendeu? Então, dentro do que você quer. Aí o cara, puta, eu quero ser o presidente do Brasil. Pô, beleza, então você tem um trabalho a ser feito para chegar a ser presidente. Tem que botar o teu trem na linha, né, e seguir. E vai ter que vencer tempestade, calor, frio, chuva. Sobe gente, desce gente, tudo, gente tentando atrapalhar o trem. Gente tirando uma roda do trem, entendeu? Gente cortando o trilho lá na frente. Exato. Essa é a vida, né, filho? Exato. Entendeu? Exato. Então, eu acho que assim, quando a gente entende o nosso poder, isso transforma. Então, acho que esse é o principal movimento. Para de olhar para fora, cara. Ah, o vizinho tem isso, aquele cara tem aquilo. Não olha para fora, olha para dentro, cara. Entendeu? Porque, se você fica olhando para fora, você fica mais frustrado ainda. Você não consegue alimentar dentro, né? Entendeu? Fala, aquele cara tem isso, o cara tem aquilo. Agora... Foda-se, desculpa a palavra, não pode falar palavrão, né? Não pode, não. A internet é liberado, livre, né? Então, o que vale, cara, é você fazer melhor a cada dia. Seu dia não pode ser igual ao outro, senão a vida vai te entregar sempre a mesma coisa. Sabe gosto de chuchu? Que gosto tem o chuchu? Nada. Nada. Se você gosta de comer chuchu todo dia, continua comendo chuchu. É isso. É isso, velho. Muito bom, cara, muito bom. Puta, Lê, assim, cara, dá pra gente ficar horas aqui, mas tem mais duas coisas importantes que eu acho que são legais de compartilhar. Depois a gente tem que gravar outros podcasts, como você falou, cara, dá pra gravar um do livro. Sim. Tem as suas histórias da publicidade, com certeza tem muita história boa. Tem histórias aqui da Tagal, tem muita lição, né, de vida, que eu acho que assim, o pouco que a gente ouve é muito do que a gente tem pra consumir de conhecimento, né? E o que é bacana, que eu acho que seria legal compartilhar com o pessoal, que é o seguinte: existem coisas que inspiram Alexandre Tagawa, né? Seja um livro, sejam pessoas, sejam histórias, frases, enfim. Se a gente tivesse que falar hoje do Ale Tagawa, o que hoje é uma das coisas que mais inspira você? Cara, se chama Ayrton Senna. Ayrton Senna. Puta, aliás, mais uma coisa em comum. Né? Ayrton Senna. Foi o único ídolo que eu tive, né, na vida. E a paixão. O cara era apaixonado de um nível pelo que ele fazia, que o nível de concentração que ele fazia para entrar numa corrida, que ele conseguia se desconectar de todo mundo, de tudo que estava acontecendo, assim... Só quem consegue fazer é um Dalai Lama, é um monge... Era fora da curva, cara. Assim, num nível espiritual absurdo e gigante, entende? Então,
Pra mim, cara, ele foi a maior referência de poder que eu vi em toda a minha vida. Não, animal. E você tá comparando, ele é engraçado, porque assim, eu sou uma pessoa que eu costumo muito, de tempos em tempos, a Aninha até brinca, eu sou uma pessoa que bota a música no repeat one, sabe? Fica ouvindo a mesma música, aquela coisa. E eu costumo muito pegar e voltar de tempos em tempos e reassistir, reler, enfim. E eu tava, essa virada de ano, eu tava exatamente me inspirando muito em Ayrton Senna, que é um dos meus grandes ídolos também. Inclusive, super indico para quem quiser ver os documentários do Senna, o filme do Senna, inclusive tem na Netflix, nos streamings aí. Fantástico. No YouTube, então, cara. Exato, tem muito vídeo, assim... É muito legal porque tem duas coisas importantes aí que eu acho que inclusive tem muita sinergia com a tua história, que é um brasileiro, né, e que, cara, apesar dele ter vindo até de uma família estruturada, ele entrou no meio onde isso não significa porra nenhuma. Essa é bem a real da Fórmula 1, né, o dinheiro ele é parte, só que se você pensar que uma equipe de Fórmula 1 precisava de coisa de 300, 400 milhões para fazer uma equipe acontecer, e o piloto não ganha nada perto disso, você vê que ali você está entrando num mundo político muito forte, né? E a gente sabe da história dele muito bem. E o ponto número 2 é que, fora ser um brasileiro, né? Ele tem um lance hábil de conquistas, né? De coisas, de realizações, que é exatamente, acho que converge muito com a tua história, né? Qual é o país que é mais apaixonado que o Senna que o Brasil? É o Japão, é isso. O Japão, aliás, lá, a Suzuka, inclusive, tem S's do Senna lá, inclusive. Você tá de brincadeira, cara. Cara, inclusive tem uma publicidade maravilhosa que quem quiser ver aí chama Sounds of Honda, né? Que os caras fizeram eles gravaram a McLaren, né, do Senna, e aí eu vou deixar até o link aqui na descrição, que é maravilhoso. E eles retratam, isso foi agora, acho que em 2013, 2014, um negócio assim. Eles retratam o Senna dando uma volta em Suzuka com LEDs e só o som, e convidaram a galera para entrar no estádio e ouvir aquilo de novo. Assim, é um negócio fabuloso. Os próprios engenheiros da Honda ficavam encantados com o trabalho do cara. E por que eles ovacionaram o Senna? Porque ele tinha uma capacidade única de extrair do carro o melhor, capacidade de concentração inimaginável, vontade de vencer, porque ele não desistia nunca, concorda? Podia dar qualquer adversidade na corrida, ele nunca desistia, ele sempre continuava, porque ele sabia que ia chegar de alguma maneira, e aquilo tinha o propósito para ele, do fazer melhor a cada dia. Um cara altamente respeitoso com tudo, entende? E igual samurai. Igual samurai. O cara nunca desiste. O cara vai até o fim. Isso é um negócio surreal dele, né? Por isso que o Senna, você falando qual que é a maior referência para mim, claro que a gente tem uma referência de leitura, uma referência de algum empresário, tudo não sei o quê, mas nada me move mais do que eu sentia, porque assim, todas as corridas eu sentia. Sabe o que é sentir? Ele tá arrepiado da ponta do cabelo até a planta dos pés, cara, porque assim, eu acordava todas as corridas, eu vi tudo. Aquela corrida que ele correu no Brasil só com a quinta marcha, eu tava ali na frente dele, a hora que ele parou o carro. Então, assim, é indescritível. Eu tenho lá um quadro com o bole dele, do MP4, que foi o último carro que ele correu, com o motor Cosworth da Ford. Então, é isso. É o Senna. E uma capacidade de concentração, entendeu? E de um carro Toleman. Tirar o que ele tirou, carroça, né, meu? O cara fazer o que ele fez, entendeu? Depois foi lá para Lotus, que já melhorou um pouquinho, mas mesmo assim um carro sempre inferior, e conseguindo fazer mais, entendeu? Então, assim, eu acho que ele é a maior referência para mim, da minha vida, acho que não terá outro, porque ele para mim é o que me motiva, e quando eu tô em alguma situação difícil, não sei o que, eu falo, eu coloco na minha cabeça, o Senna, o que ele faria nessa situação? E isso me impulsiona a seguir em frente. Animal. Então, puta dica aí. Acho que, cara, eu sou suspeito que E a molecada que não conheceu o Senna, exato, né, cara. Merece, por isso que eu falo, cara. tem super que ver o filme, porque molecada, é impressionante. assiste, cara. É impressionante. É um cara que vai te levar a lugares diferentes que você não conheceu, entendeu? Você, né, que é youtuber, ou o pessoal que é influenciador, molecada que está muito no digital, vale a pena você entender um pouquinho das analogias que o Senna proporcionava para nós. Você vai entender que tá aqui dentro, entendeu? Quando eu falo de Deus, ele e Deus era uma coisa só. Exatamente. Ele falava muito isso, inclusive. É isso, filho. Animal, né?
E acho que assim, até pra gente encerrar com chave de ouro, baseado muito nessa baita conversa, eu te agradecer aí, porque já estouramos a aí, né, cara? deve Nossa estar em casa. Monique daqui a pouco tá ligando aí. Podcast, né? A mulher tá ligando, né? Meu filho deve estar pendurado lá em algum lugar, entendeu? Porque o cara é tranquilo. O Matheus tá dizendo aqui que tá com a chave aqui pra fechar a gente. Pra fechar a gente, que o pessoal foi embora. Só pra gente fechar com chave de ouro, assim, Lê, o que você gostaria de deixar de mensagem, pensando nesse processo todo de descoberta que a gente está falando aqui, a Tóquio querendo abrir um pouco, né, a gente está abrindo um pouco a nossa casa aqui para o pessoal conhecer. O que você gostaria de deixar de mensagem aí para esse novo mundo que está chegando, para esse novo Alê que está se construindo também agora, vindo com os produtos digitais, soluções digitais, o grupo, enfim. O que você gostaria de deixar aí para todo mundo? Vamos lá. Primeiro, abra seu coração para tudo, entendeu? Tirem as crenças, deixa de lado os questionamentos, deixa de lado qualquer tipo de ego, deixa entrar, sabe? Deixa todo conhecimento, desde o menino mais novo até o mais velho, aceita que dói menos. Acho que essa é a primeira coisa. Por que eu estou dizendo aceita que dói menos? Porque a tecnologia dói. O digital dói, porque tipo, puta, como é que eu vou fazer tal coisa? Assim, esse primeiro podcast foi totalmente improvisado. Totalmente. Concorda? Totalmente. Se a gente mostrar depois, a gente vai postar um vídeo. Tá aqui uma bagunça. A gente começou, já muda a tudo. Mesa original é do outro lado. Se virar lá, tá uma confusão danada, mas assim, vai lá e faz, parceiro. Vai lá e faz, entende? Eu acho que a principal mensagem é assim, cara, você tem um sonho, não precisa ser o melhor celular, não precisa ser a melhor mesa, não precisa ser nada disso. Vai lá e faz. Faz porque dali você já gerou um aprendizado pro próximo. E aí vai seguindo, vai seguindo, vai seguindo. E esse podcast vai ser isso. Entendeu? Nós vamos trazer pessoas muito interessantes aqui, mas assim, pessoas que são viscerais. Pessoas que vão falar aqui, ó, de dentro do coração, para que de alguma maneira a gente possa tocar o seu coração. Então, eu acho que essa é a intenção do Tóquio Podcast. E o outro ponto principal é assim, esse cara aqui vai ajudar vocês a ter informações e utilizar ferramentas de todas as plataformas digitais. Olha só, estou deixando isso aqui registrado porque ele vai fazer isso. Então, nós vamos ter aqui um movimento, porque assim, qual que é a nossa intenção? É compartilhar o nosso conhecimento. Então, acho que eu quero deixar bem claro para quem está assistindo o nosso podcast, vai ter muita informação aqui, muitos podcasts, a gente vai ter aí coisas interessantíssimas para vocês acompanharem, mas assim, ó, primeiro, abre o coração. Segundo, vá lá e faz. E terceiro, ninguém é melhor do que ninguém. Entendeu? Então, assim, ao mesmo tempo que nós estamos aqui tentando levar alguma informação importante para você, você também vai trazer para nós, porque você que está assistindo a gente vai sentar aqui também. Exatamente. Entendeu? Porque todos nós temos uma história, um legado e algo a acrescentar a alguém, entendeu? Toda vez que eu pego um Uber, só para finalizar, eu sempre começo a conversar, sabe por quê? Porque ali o cara tem uma história fantástica. Então eu não perco meu tempo, eu tô lá no Uber, o que eu vou fazer? Vou conversar porque o cara vai me contar a história de vida dele, o que está sendo Uber para ele, por que ele está naquele momento, aquele é o escritório dele, então respeita o escritório do cara. Então assim, aproveita todos os seus momentos. Tempo não volta, Fê. O tempo não volta. Esse é o maior patrimônio que você tem na sua vida. Tempo. Boa. É isso, Fê. Não tem nem o que falar, cara. Vamos falar o quê? Acho que assim, só agradecer você, Lê. Obrigado mesmo, não só por acreditar nisso que a gente está fazendo aqui, mas também por passar essa baita mensagem. Acho que esse daqui é um conteúdo atemporal, muito aprendizado, muita coisa que você vai levar isso aqui para gerações, sem dúvida nenhuma. E dizer que estou muito feliz por a gente poder executar isso, por poder começar esse podcast com você, inclusive, e dizer que a gente já tem mais algumas entrevistas vindo por aí também. Aí sempre um convidado, né, indica alguém para ser apresentado aqui. E aí eu queria perguntar para você, quem você indica? Quem seria a próxima pessoa que você indica para dar? A próxima pessoa que eu vou indicar, eu vou entrevistar você, Fernando. Ô, louco, olha aí. Nosso segundo podcast vai ser Alexandre Itagawa entrevistando Fernando Cavalcante. Porque esse cara aqui também tem uma bagagem gigante, uma história de superação. E eu, só nesse momento, vou inverter o papel com ele aqui e eu vou te entrevistar. Boa, será um prazer, sem dúvida nenhuma. Tá, fechado, compromisso. Próximo podcast, fechado, Fê? Fechado, maravilha. Lê, obrigado mesmo. Não deixar, inclusive, deixar os seus contatos, redes sociais, @Letagawa. @Letagawa no Instagram. Me sigam, porque sempre eu tô lá postando coisas interessantes sobre minha vida, como é que é a minha vida. Lá você vai conhecer meus filhos, minha esposa, como é que eu vivo, o que eu faço. A doideira toda. E Tagawa também, site da Tagawa, www.tagawa.com.br.
Quero muito que você siga a gente lá. E os outros você coloca aqui, porque são tantos que... Tem, vai estar tudo. Nossa senhora, aí tem o YouTube, aí tem o Facebook, aí tem um monte de coisa, mas eu não consigo decorar tudo. Fê, me ajuda. Maravilha, vamos nessa. Matheus, me ajuda aí. O Matheus, nosso produtor aqui, vai resolver para nós. É isso. Gente, então agradecer todo mundo aí pela presença. Não se esqueça de quem gostou desse bate-papo, dessas informações interessantes, compartilhe os conteúdos que estão aqui, porque com certeza tem alguém que vai se inspirar, que vai ser uma pessoa melhor por conta do que está ouvindo aqui, né? Acesse, não se esqueça de ler, e também da toqueinovative.com.br ou @fecavalcante ou Cavalcante Fê, ambos os nomes você me encontra, e vem com a gente para o próximo episódio que deve acontecer aí. A gente está querendo soltar um por semana, mas com certeza nós vamos acelerar esse passo aí. Fechado? Vejo vocês no próximo episódio. Obrigadão, gente. Valeu, um abraço.